Irmãos, Marcos 5,19. Todos estão me ouvindo bem aí? Amém? Marcos 5,19. A leitura já está aqui para quem não trouxe a sua Bíblia. Nós iremos ler e depois nós iremos orar. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus bens, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém? Feche os olhos, irmãos. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, diante da Tua presença, meu Senhor, peço que Tu possa perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. Deus, que Tu possa fazer de nós verdadeiros adoradores nesse lugar. Que a Tua igreja se renda a Ti, Senhor, nessa noite, e possa abrir o seu coração para poder falar, Senhor Deus, todas as coisas que Tu queres falar conosco. Que possamos entender, Senhor Deus, e tiver os ouvidos abertos para compreender a voz do Espírito Santo, meu Pai. Senhor, tudo aquilo que for impedir, tudo aquilo que for atrapalhar, Senhor, tudo aquilo, Deus, que possa estar querendo trazer alguma coisa que tire o nosso foco, meu Deus, eu te peço que Tu possa intervir, Senhor, e que a Tua igreja possa entender e compreender, Senhor Deus, a Tua palavra nessa noite. No nome santo de Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos. Aumenta só um pouquinho o retorno, hein, Matheus? Só um pouquinho. É o retorno, é. Não, o outro aqui. Não, tem dois brancos aí. Isso. Só um pouquinho, isso. Só uma chorada. Isso. Bem. Irmãos, como eu falei para vocês, hoje é um dia especial para mim. E esse texto ele vai falar muito o que eu estou querendo falar para vocês nessa noite. Na verdade, hoje eu não queria expor sobre esse texto. Eu queria usar esse texto para poder dar um ponto de partida no que eu irei falar para você nessa noite. Na verdade, eu quero contar o meu testemunho para você hoje. Eu quero contar para você como foi que eu cheguei aqui, o que foi que aconteceu, qual foi os planos de Deus para a minha vida. E a intenção de você entender isso, primeiramente para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Segundo, para você também me conhecer um pouco mais. Às vezes a gente tem só um contato assim na igreja, a gente conversa pouco, a gente fala mais das coisas da igreja quando a gente faz uma visita. Mas eu queria compartilhar para vocês a minha vida, desde meus 10, 11 anos até os dias de hoje, para você entender justamente o que esse texto está falando. Esse homem que queria ir com Jesus era o endemoniado gadareno. Vocês já ouviram falar, né? Que mesmo amarrado em grades e correntes, algemas, ele quebrava tudo. Tamanha legião de possessos que tinha nesse homem. E ele andava pelos sepulcros gritando. E quando ele viu Jesus, ele dobrou os seus joelhos e adorou ao nosso Deus. Não tem criatura nenhuma neste mundo que não se renda à presença do nosso Deus. Até o inferno tem que se render à presença do nosso Deus. Amém? E quando esse homem chega diante dele, ele pede: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele fala: sai desse homem. E ele pede assim: eu posso ir para essa manada de porcos? E Jesus permite. Aí ele vai para a manada de porcos. Aqueles porcos se precipitam, caem na água, morrem todos afogados. E aquele homem que estava sendo possesso por legiões, ele estava sã, totalmente curado e libertado. A palavra diz que as pessoas, quando olhavam aquele homem, se assustavam para ver ele em perfeito juízo. Tamanho era a possessão daquela legião naquele homem. E aquele homem, a primeira coisa que ele quis fazer não foi
ir contar para os amigos, não foi aproveitar a vida, não foi planejar o que ele ia fazer da vida. Ele queria subir no barco com Jesus para segui-lo. Amém? A verdadeira libertação é quando a pessoa decide de fato seguir Jesus. Ser liberto para continuar nesse mundo não é libertação. E aquele homem pediu para entrar. Jesus falou assim: não lhe permito. O texto diz: ele não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão coisas o Senhor te fez, grandes coisas, e como teve misericórdia de ti. Então, hoje eu quero anunciar nessa noite quão grandes coisas o Senhor fez na minha vida e como Ele teve misericórdia de mim. Irmãos, quando eu tinha 10 anos, eu tive o primeiro contato com o Evangelho, com 10 anos de idade. Tamanho mais ou menos de muitos dos filhos de vocês, com 10 anos. Às vezes a gente olha assim e fala assim: ah, isso aí ele não vai entender, ele não compreende. Não, esse negócio de culto infantil, eles não estão entendendo nada, eles estão ali só para serem entretidos. Muita gente se engana, irmãos. Eu com 10 anos tive o primeiro contato com o Evangelho. Era um porteiro do meu prédio. Eu era menino de prédio mesmo. O pessoal fala, né? Criado em prédio, fui criado em prédio mesmo. E aquele porteiro lá era evangélico. Eu com 10 anos de idade. E foi a primeira vez que eu vi alguém falar de Deus para mim. Eu não imaginava o que era Deus, Jesus, salvação, absolutamente nada. Mas foi ali que eu tive o primeiro contato com as palavras de Deus através daquele homem. O nome dele era Jeremias, nome de crente ainda, Jeremias, né? Nome de profeta. Aí, ele começou a falar ali para mim, e hoje eu estou com 34 anos de idade, e eu me lembro tudo do que ele falou para mim. Tudo que ele me explicou. Das coisas de Deus, como nós fomos criados, o que eu precisava para conhecer a Deus. E ele falava da Bíblia dele, só que ele estava sem a Bíblia lá, mas ele falava da Bíblia. Então, irmão, meu primeiro contato com as coisas de Deus foi com 10 anos de idade. E o que eu quero falar para você, que tem uma criança na sua casa, que está com essa idade, 10, 11, 12 anos, irmão, não perca a oportunidade de falar de Jesus para essas crianças. Quando eu peço aqui e falo aqui para vocês, meu irmão, seja sábio, crie as suas filhas e os seus filhos no caminho do Senhor, porque esse trabalho não vai ser em vão. Alguém olhava assim, as sementes do porteiro Jeremias não serviram para o Felipe com 10 anos, mas há 10 anos atrás aquelas primeiras sementes germinaram na minha vida. E até hoje eu não esqueço das palavras dele. Foi o primeiro contato que eu tive. Com 2 anos, mesmo tendo esse primeiro contato, 2 anos após, com 12 anos, eu passei pelo meu primeiro problema. Com 12 anos de idade, eu me envolvi na pornografia. Irmãos, a pornografia me fez escravo por mais de 12 anos da minha vida. Com 12 anos, que você olha para uma criança de 12 anos, você acha que ela é criança? Você acha que ela não entende? A minha mãe achava que eu era santo. Mas eu tinha 12 anos e já via muita porcaria. E eu fiquei escravo dessas trevas até pouco depois da minha conversão. Eu passei 12 anos preso numa coisa que eu não conseguia me libertar. Eu já passei 24 horas vendo pornografia o dia todo com 12 anos de idade. Tamanho a minha prisão. Eu acho que está descarregando. Som. Não, deixa aqui. Pode deixar. Som. Tamanho, irmãos,
a prisão que eu estava. E aquilo ali deu ritmo para a minha vida. Aquilo abriu porta para muita coisa errada que eu fiz na minha vida. Foi a partir dessa idade que eu comecei a me envolver com as piores coisas que o mundo pode oferecer. Por isso que eu falo para vocês, pai, vejam o que os seus filhos estão assistindo. Eu vou falar uma coisa para você. Se ele tiver assistido alguma coisa que não seja de Deus, ele não vai querer mostrar para você. Ele vai esconder de você. E eu escondia dia e noite da minha mãe. E eu acredito que até hoje a minha mãe não sabe que eu consumia essa porcaria desde os meus 12 anos de idade. Ela não imagina, ela nunca imaginou isso. Então veja o que os seus filhos estão vendo. Olhe para o que os seus filhos estão assistindo. Veja com o que os seus filhos estão conversando. Porque, meu irmão, às vezes quando a gente vai descobrir, ele já está no laço de Satanás. E a partir disso, irmãos, eu comecei a piorar nas coisas. Eu comecei a me envolver agora com 15 anos, já com a bebida. Que foi outra coisa que me amassou por muito tempo. Se teve uma coisa que foi o pão que o diabo amassou, além da pornografia, também foi as bebidas. Eu tive problema com 15 anos de dormir com garrafa de 51 no meu quarto, escondido da minha mãe. Uma vez eu bebi tanto com 15 anos, mas tanto, que eu acordei, a minha parede estava toda vomitada. Eu vomitei dormindo. Quando a minha mãe viu aquilo, ela olhou assim. Foi aí que ela foi começar a perceber: rapaz, o Felipe ele tá se metendo com coisa errada. Com 16 anos eu comecei a ir para as festas. Comecei a falsificar a carteira estudantil para poder entrar nas festas com 16 anos. E lá eu tive o resto de contato que este mundo oferece para completar. Aí comecei a me envolver com a maconha. Depois com meus primos, com meus irmãos, comecei a me envolver na cocaína. Eu comecei a me afundar nesse tipo de droga. Por muito tempo, eu via os meus irmãos praticamente morrendo na minha frente. Mas, para a glória de Deus, eu pude ter penado na pornografia, ter penado na bebida, mas eu nunca me viciei em drogas. Nós passávamos a noite toda usando. Os meus irmãos, eles apagavam e eu não sentia absolutamente nada. Eu estava ali simplesmente usando porque eu queria aparecer, porque eu queria me chegar, porque eu queria estar no mesmo nível dos amigos. Eu não sei nem se a Marli sabe disso. Para vocês verem. Ela sabe muito de podre meu, mas acho que isso aí ela dá assim, mais ou menos. Então, irmãos, eu tive uma adolescência muito ruim. Eu às vezes oro ao Senhor e falo: Senhor, por que tu não me chamou antes? Por que eu não nasci num berço evangélico? Por que eu não nasci num berço cristão? Por que eu não nasci onde eu deveria conhecer a palavra de Deus antes? Por causa de drogas, bebidas, pornografia. Eu fiquei 10 anos sem estudar, irmãos, porque eu não conseguia ir para a aula. Eu fui terminar o meu ensino médio morando já aqui em Salinas. Eu passei 10 anos simplesmente desistindo do estudo e só queria saber de pornografia, beber e usar droga. Era só isso que eu queria saber. E comecei a sair para essas festas. E aos 19 anos, eu conheci essa jovem numa festa. Numa boate. Eu estava ali para fazer outra coisa.
Mas acabou que eu conheci essa jovem e ficamos juntos a festa toda. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas, quando ela apareceu na minha vida, as coisas começaram a acontecer dessa forma. Eu ainda tinha muitos vícios ainda, muitas coisas que eu fazia e ela não sabia. E ela, da igreja, firme e forte, e eu desviado, Olha a barca que ela foi se meter, E deu muito trabalho. Foram 5 anos de namoro, irmão. De brigas, contendas. Nós éramos conhecidos como um casal ioiô, vai e volta. Brigava, passava uma semana, voltava, passava uma semana. Por quê? Porque eu era muito difícil. Não dava me contar tudo aqui para você, mas o dia que você quiser tomar um café aí e conversar com a Marlise, ela vai lhe contar aí como é que era a situação. E nós dois passamos a andar juntos e namoramos 5 anos. De muitas brigas. E a gente se decidia, não, vamos acabar aqui. Só que Deus não tinha acabado ali. Deus tinha propósito para mim e tinha propósito para ela. Eu falo assim, ele poderia ter escolhido um crente, Mas escolheu um desviado. Mas, para a glória de Deus, nós estamos aqui hoje. E cada momento que a gente passou junto, cada circunstância, cada briga, tudo aconteceu. Antes eu não entendia, mas hoje eu vi que Deus trabalhou muitas vezes na nossa vida para que a gente pudesse permanecer junto sempre. E às vezes, irmãos, muitos, não só aqui da igreja ou de qualquer outro lugar, se você está passando por problemas matrimoniais, namoro, qualquer outro tipo de relacionamento, meu irmão, Deus tem propósito para vocês. Deus tem propósitos aqui de casamentos. Deus tem propósitos aqui de bênçãos. Deus tem propósitos aqui para usar missionários aqui dentro, missionárias, futuros pastores aqui dentro também. Deus tem muitos propósitos aqui. E às vezes, algumas pessoas não entendem como eu não entendia. E aí, eu já namorando ela, mas sem largar a gandaia. Isso foi um problema muito grave no nosso namoro, Teve muito problema com isso. Uma vez eu queria ir para uma festa e ela estava lá em casa. E o meu irmão já tinha passado um código para mim. Era no SMS. Barca na casa de tal hora. Eu já vou. Ela lembra, ela está até rindo já. Aí eu falei, amor, já está na hora de você ir para casa, Tá tarde, e já era tarde, Tá tarde, eu tô com sono. E eu morava na casa do meu pai nessa época, E ela, já sabendo, conhecendo a peça, não, vou dormir aqui hoje. Não, não precisa. Vá dormir na casa da sua mãe, certo? Não, mas tá tarde. Não, mas eu pego o carro do meu pai. Não, leva lá. Peguei o carro, levei ela pra lá. Aí ela desceu lá, cara fechada, ela foi embora. Ela morava num conjuntozinho que era um corredor. Vai embora. A casa da mãe dela era lá no final. E ela foi. E eu peguei o carro de volta alegre, Agora o negócio vai pegar fogo. Quando eu pego no bolso, para pegar o celular, para falar com meu irmão, cadê o celular? A dona Marlise saqueou meu celular. Ela, sabendo que eu ia usar o celular para entrar em contato com meu irmão, ela pegou o celular e saqueou, levou meu celular. Agora, como é que eu vou sair? O endereço estava lá no celular, tudo estava lá no celular, e eu acabei que fui dormir mesmo. Mas no outro dia eu fui no trabalho dela, daquele jeito. Mas depois eu conto mais detalhes para vocês. E esse dia deu briga, deu muita briga mesmo. O que é um homem doido para sair, para ir para a festa. Mas irmãos,
chegou o dia que eu tinha que conhecer Jesus. Todas as sementes plantadas em mim, tudo que Deus falou comigo, tudo que Deus tinha feito na nossa vida, todos os milagres de Deus que foram colocados diante de nós, chegou um dia que Ele queria falar comigo. Irmão, eu hoje olhando para o Felipe que tinha 19, 20, 21 anos, eu não acreditava que Deus era capaz de libertar um homem como eu. Eu olho lá para aquele tempo e falei, Senhor Deus, Tu é muito poderoso mesmo. Porque para você conseguir libertar um homem do jeito que eu era, só o Senhor poderia fazer. E Ele queria me pegar um dia. Um certo dia, um irmão chamado Bruno, que era meu parceiro de festa inseparável. E como eu passei a morar na casa do meu pai, e eu voltei para o prédio, eu falei, eu estou no meu terreno, vou chamar os meus parceiros e vou me divertir. Cheguei com ele na casa dele, eu falei, bati lá, e aí Bruno, como é que tá hoje? Isso me marcou muito, irmão. Me marcou muito, ele me olhou assim, e aí irmão, bora, como é que a gente faz? Hoje tal, onde é que é e tal, já tem os contatos aí, já ligou já pra galera. Ele me olhou assim e falou assim, Felipe, eu não sou mais disso. Aí eu fiquei assim, sabe, não sou mais disso? Como assim? Não estou te entendendo. Espera aí que eu vou pegar um negócio para ti. Aí eu falei assim, rapaz, eu acho que esse cara vai me furar. Será que ele está com raiva de mim? Será que eu falei alguma coisa? Eu acho que ele vai me dar alguma coisa. Aí quando ele veio com uma Bíblia na mão. Eu nunca me esqueço desse dia. Meu irmão, se você planta uma semente num ímpio, numa pessoa que não quer saber de Deus, numa pessoa que não liga para Deus, toda semente que você for plantar nela, ela nunca irá esquecer. Amém? E eu nunca me esqueci desse dia. Eu me esqueci de muita coisa que eu fiz, mas desse dia Deus registrou na minha mente, escreveu na tábua do meu coração e eu nunca me esqueci. Eu lembro todas as palavras dele, do início ao fim. Foi a primeira vez que eu ouvi. Foi a primeira vez. E ele chegou assim, Felipe, eu quero te mostrar uma coisa que eu conheci. Do nada. Um cara que eu acredito que era até pior do que eu, mas do nada, de forma sobrenatural, surpreendente, da água para o vinho, ele virou crente, irmãos. E eu não estava acreditando, não estava entendendo como é que foi aquilo. Como é que ele pode abrir mão do mundo assim de forma tão fácil? Como é que ele conseguiu se libertar das algemas? Como é que as correntes foram tiradas? Eu não estava entendendo. E ele começou a mostrou para mim Apocalipse, a volta de Cristo, mostrou o fim de todas as coisas, tudo ele me mostrou, leu todas as cartas que inicia das 7 igrejas, tudo ele leu para mim, tudo ele mostrou para mim. Naquela hora eu não entendi absolutamente nada, mas era uma semente que Deus estava plantando em mim. Eu saí dali, irmãos, totalmente impactado. Eu voltei para casa, pegando uma lapada de Jeová, né? Cheguei em casa, fiquei pensando na vida. Eu falei, rapaz, esse Bruno, ele tá doido. Ele tá doido. Irmãos, o ímpio, na hora que ele ouve uma palavra de Deus, primeiramente ele pode rejeitar, mas a semente está plantada no seu coração. A semente está plantada no seu coração. É por isso que quando eu evangelizo, eu não me preocupo se ele vai olhar de cara feia para mim, eu não me preocupo se vai haver mudança, eu não me preocupo porque isso é uma obra do Espírito Santo. A minha missão, a sua missão, a missão dessa igreja é de falar de Jesus. E no dia oportuno, no tempo certo, Deus estará fazendo essa semente germinar.
E aí, eu pensando que seria a última vez que eu ia ver o Bruno, esse homem não parava de me mandar mensagem. E mandava versículo. E mandava vídeo de pregação. E mandava. Cansei de bloquear ele. No tempo, não era nem WhatsApp, era Message. Quem é do tempo do Message aqui? Lembra? Que apertava assim, fazia tremer a tela. E aí ele tremia a tela, tremeu. Eu falei assim, cara chato. Uma vez eu me lembro que eu falei assim, Bruno, entende uma coisa, cara. Eu não vou ser crente, cara. Cara, desiste de mim. Eu tenho o que fazer. Eu gosto de festa, eu gosto de bebida. Eu gosto, sabe, de assistir os meus vídeos. Quando eu estou sozinho, eu falei para ele isso. Eu me lembro disso, tudo que eu falei para ele. Ele falou, eu não vou desistir de ti. Aí eu falei, bora ver se não vai desistir. Bloqueei ele. Bloqueei ele. Só que às vezes, olha como são as coisas, irmãos. Deus apertava o meu coração, e eu ia lá e desbloqueava ele, porque ele de fato é um dos melhores amigos que eu tenho até hoje. Hoje ele é batista, ele congrega na igreja do Tenoné, lá em Belém. E aí, quando eu desbloqueava ele, adivinha o que acontecia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. E haja versículo, e vídeo. Jesus te ama, e Jesus quer ter um propósito contigo, Ele quer transformar a tua vida, e eu ia lá bloquear ele de novo. Meu irmão ficou essa luta por muito tempo. E aí ele começou a pegar mais pesado, começou a convidar eu e a Marlise para os cultos. E aí eu dava desculpa de tudo para não ir. Dor na unha, dor no joelho, dor no olho, dor no cabelo, dor era em tudo. Mas eu não queria entrar numa igreja evangélica. Eu nem católico era. Mas ele sabe, eu não tinha religião. Esse negócio de Deus não era comigo. Então, eu era um cara, digamos que acreditava em Deus, mas não aceitava nenhuma religião. Nenhuma. E aí ele começou a convidar a gente para os cultos e ele fez uma estratégia fulminante. Eu não entrava na igreja, como é que vai fazer agora? Aí ele chegou assim, Felipe, eu estarei casando. Ele se converteu, a esposa dele também se converteu, decidiram casar. E eu quero que você seja o padrinho do meu casamento. Aí eu falei, mas rapaz, e agora? Melhor amigo? Não, eu falei, nessas condições, né? Na verdade, quem decidiu não fui eu, foi Deus, né? Deus colocou no meu coração, você não quer, mas você vai. Você não se governa, você não se manda. E nós fomos padrinho do casamento dele. Cheguei na primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, Domingos Marreiro, Assembleia de Deus, lá em Belém. Entrei, já vi os padrinhos, né? Vai entrando, todo sem graça, todo estranho, sabe? Comecei a ficar meio acuado, meio sem graça. Terminou o casamento, recepção. Próxima igreja. Cheguei lá, lá vem um Bruno e um senhorzinho cabeça branca. Pastor César. E eu fiquei assim olhando para ele. Olha, pastor, eu quero te apresentar aqui. Felipe. Vai ser um crente um dia, em nome de Jesus. Aí ele pegou na minha mão e eu fiquei altamente sem graça. Altamente. E ele começou a falar de Jesus para mim, falar de Deus. E eu me lembro que naquela vez nós se abraçamos, nós três assim, e ele começou a orar. Primeira vez na minha vida que eu participei de um momento de oração. 23 para 24 anos. Eu e a Marlise já tinham 5 anos de namoro. Aí ele me fez me aproximar do pastor. Adivinha agora quem me convidou para vir para o culto? Pastor César. Venha para o culto domingo. E comecei a ir também para os cultos. Eu e a Marlise. Irmãos,
E depois de muitas negativas, e Deus me apertando, e Deus falando comigo através da palavra, pastor César pregando lá, e eu lá no banco, todo acuado, não teve jeito. Um certo dia, culto dominical como esse, ele perguntou quem queria aceitar Jesus. E aí, o Senhor simplesmente me levantou naquela noite e me fez andar naquele corredor. Era uma igreja bem... Ela era estreita, mas ela era comprida. Agora imagine sair e andar naquele monte de crente assim, e achando estranho aquele negócio, mas Deus tinha colocado no meu coração que aquele era o meu dia. E dobrei meus joelhos e tomei uma decisão. Quando eu voltei para o banco e sentei como vocês estão sentados, eu falei assim, o que eu fiz? E agora? E a minha pornografia? E a minha cerveja? E as minhas festas? E os meus contatinhos? E agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, comecei a refletir. Meu irmão, algumas pessoas demoram para se converter. Algumas pessoas às vezes passam 5, 10, 15, 20 anos na igreja, mas demoram para se converter. Mas eu passei uma semana para poder entender o chamado de Deus na minha vida. E aí o que eu fiz? Pensei, refleti. A Marise morta de nervosa. E agora? O que a gente vai fazer? Ela também não queria ser crente, né? E agora o casal tinha que virar crente. Como? Chegamos um dia, vamos para a EBD. Nós levávamos 1 hora de ônibus para ir para a igreja. Às vezes a pessoa fala, o irmão Felipe mora perto da igreja, por isso que ele chega cedo. Mas, meu irmão, hoje eu tenho o privilégio de estar numa casa pastoral. Mas eu já levei 1 hora de ônibus para chegar na igreja. Com Abel, tinha 2 anos, 1 ano de idade, se eu não me engano. A Marise lembra disso. E quem já teve a oportunidade de pegar ônibus em Belém? É bem vazio, né? A Marise tinha sorte quando alguém dava o banco para ela sentar. E depois mais 1 hora para voltar. Sendo que da igreja para a parada de ônibus era quase 20 minutos andando. Eu estava igual como este homem aqui. Estava convertido e já queria ter um relacionamento sério com Jesus. Meu irmão, a distância da igreja para mim não era empecilho mais. Antes, 1h30 de culto, para mim era insuportável. Passou a ser um prazer para mim. E até agora o novo convertido começou a desejar até EBD. E lá a EBD era de manhã. Chegamos lá 1 semana depois. Chegou eu e a Marlise lá. Bom dia, tudo bom? Aí perguntou assim, o pastor César chegou assim, irmão Felipe, como é que o senhor está? O senhor está bem? Eu falei, não, estou bem, firme e forte. É o seguinte, hoje tem batismo. O senhor quer se batizar? Eu falei, o que é isso? Batismo, você vai confirmar a sua fé. O que você decidiu naquela noite é o batismo que confirma. Aí eu fiquei com medo, né? Não, peraí, né? Eu tinha 1 semana só, decidi ir para a igreja, né? Começar a trabalhar uma coisa. Batizar é uma coisa totalmente diferente, né? Mas, meu irmão, Deus tinha mandado e eu tinha que obedecer. E naquela noite eu falei assim, pastor, eu não tenho nem roupa aqui. Não dá, eu estou de calça aqui, estou de sapato. Mas eu vou arrumar uma roupa para você agora. E onde é que é? É no Templo Central. Daqui a 20 minutos de... Não tenho de como ir, eu vou levar você lá. Eu falei, rapaz, o negócio é sério mesmo. Chegamos lá, o pastor levou a gente. E naquela noite, naquela manhã,
colocaram aquela bata branca na gente. Se eu não me engano, eu já postei essa foto no grupo da igreja. Se eu não postei, eu vou procurar e vou postar para vocês verem como é que estava o meu rosto aquele dia. Eu não sei se eu estava feliz, eu não sei se eu estava desesperado, eu não sei o que ia acontecer, mas eu só sei que eu obedeci à voz do Senhor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você aqui. Alguns já são batizados, outros não são. E quem já foi batizado vai concordar comigo. Ninguém se batiza totalmente preparado. Sempre tem um frio na barriga, não tem jeito. Quando ele desce as águas e quando ele mergulha e ele volta, rapaz, agora é sério mesmo. É sério. Ele pode ter o entendimento, passar pelo discipulado, ter um mínimo de compreendimento, mas quando ele volta das águas, ele olha outra coisa. Ele vê outra vida. E quando aconteceu isso comigo, irmãos, eu desci as águas naquela manhã, eu e a Marlise juntos, em outubro de 2009. Março de 2010, 5 meses depois, eu e a Marlise casamos nessa mesma igreja. E Deus fez milagres maravilhosos na nossa vida. Eu casei desempregado, sem um centavo no bolso. Até carro me deram para pudesse resolver as minhas coisas que eu precisava. Chegou o marido da minha tia e falou assim: olha, Felipe, toma aqui a chave do meu carro. Esse carro é seu hoje. Eu tinha que resolver um monte de coisa e eu usei. Trouxeram comida. Eu só gastei, tinha um cartão de crédito que custava R$300 o limite. Foi o valor da roupa. Se eu não me engano, foi a roupa ou foi a aliança? A roupa. Deu certinho. Se a roupa fosse R$300 e 1 centavo, não dava. Foi certinho R$300. Parcelamos perder de vista e a roupa estava pronta. Depois arrumamos um jeito, aliança e casamos, irmãos. Casamos para agora. Porque eu estava convicto que eu precisava casar. Porque a palavra de Deus falava comigo e eu precisava sair daquela vida, irmãos. Eu precisava. E depois disso, nós viemos para Salinas em 2012. E aqui em Salinas, eu passei num concurso público, eu assumi o cargo e comecei a trabalhar. E Salinas hoje é uma cidade que é uma bênção para mim. Mas aqui eu passei um dos piores momentos que eu tive na vida. Primeira coisa, quando eu assumi o concurso ele foi anulado. Eu tinha 1 mês de trabalho. Sabe o que aconteceu? Me convidaram a voltar para casa e esperar que a justiça determinasse. Agora eu, uma criança de 2 anos de idade, era o Abel, sem R$1 no bolso. Passei 1 ano desempregado e às vezes eu não tinha R$1 para poder cumprir o meu papel de pai, de marido na minha casa. Meu irmão, esse ano foi uma faculdade para mim. Ali eu vi Deus se manifestar na minha vida. Eu podia ter entrado em desespero, podia ter me desviado, eu podia ter feito um monte de coisa, mas eu vi Deus cuidar de nós. Amém? Eu vi. E também, além do desemprego, eu experimentei o desvio. Primeira vez que eu me desvio na minha vida. Primeira, única e última. Eu passei 1 mês desviado. Eu me lembro que a gente ia para a igreja, a Marlise tentando me levar para a igreja, tentando me levar para a igreja, e eu dava desculpa. Eu me lembro que a gente foi num culto, nada contra a igreja não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. Quando eu cheguei na igreja, eu senti aquele lugar um nojo, de tão
tão desviado que eu estava. Começaram a cantar um louvor, e o louvor abençoado, e aquele negócio entrava arranhando nos meus ouvidos. Me dava vontade de vomitar. Por quê? Porque eu tinha voltado para a pornografia. Eu tinha voltado para um monte de coisa imunda que eu fazia no passado. Como Pedro diz, como uma porca que volta, uma porca lavada volta a lamaçal, e o cachorro que volta a tomar o próprio vômito. Assim eu também me fiz. Irmãos, mas agora era diferente. O temor de Deus ainda estava no meu coração. Eu tinha medo de sair na rua porque eu tinha medo de morrer desviado. Eu me lembro que à noite eu orava e pedia para Deus e falava: Deus, não me deixa morrer desviado. Senhor, eu preciso voltar para Ti, eu preciso me libertar dessas coisas novamente, Senhor. Tu me libertou uma vez, me liberta de novo. E eu chorava, irmão, chorava e consumia porcaria, mas depois eu chorava de novo e pedia para Deus. Uma vez eu me lembro, sozinho aqui aqui em Salinas, a Marlise tinha ido para Belém, a minha mãe não estava, eu estava sozinho. Eu apaguei todas as luzes da casa e me ajoelhei no chão e comecei a chorar diante de Deus. Deus, me ajuda, que eu não consigo voltar para os teus caminhos. Agora eu estou aqui no teu joelho, mas amanhã eu vou voltar a fazer tudo de novo. E aí, um certo dia, nós viajamos para Belém, fomos assistir a um culto, onde eu era diácono, passei muitos anos sendo diácono lá. E naquele dia na mensagem, eu e a Marlise estávamos experimentando um processo de divórcio, praticamente que resolvido. Ali era a última cartada. Eu já tinha feito tudo que não prestava em torno de um mês de desviado. E eu e a Marlise já estávamos decididos. Não, você vai para o seu lado e eu vou para o meu. 2 anos de casado só. E aí aquela foi a última cartada. Naquele culto, eu me lembro que a palavra falou comigo e nós dois fomos lá na frente. E ali nós nos reconciliamos com o Senhor. Amém? Irmãos, se você está experimentando um momento difícil na sua vida, eu só tenho um remédio para você. É Jesus Cristo. E eu falo disso não é de um remédio que eu não sei não. É um remédio que eu provei. É um remédio que eu sei. Somente Ele pode dar força para o ser humano. Desde aquele dia, desde 2012, se eu não me engano, a Débora já estava na barriga. Ela estava grávida da Débora. A gente ia se separar com ela grávida. E desde aí, nós dois estamos firmes para a glória do Senhor até hoje. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi quando, para encerrar, eu procurei uma igreja para congregar. Passamos por algumas igrejas, passamos por alguns problemas, até que eu encontrei a PIB. Cheguei lá na PIB, olhei, né? Para quem não sabe, eu era pentecostal, né? Cheguei lá, parecia um funeral. Aí eu falei: Senhor, ou o Senhor quer que eu me desvie de novo, eu não sei. Porque eu chego aqui, tá todo mundo morrendo, entendeu? Como é que tá esse negócio? E hoje eu estava falando para a Marlise, que eu falei para mim mesmo, eu nunca mais volto nessa igreja. Mas Deus falou assim: vai voltar sim. Vai voltar sim. Fomos para uma outra igreja, passamos um tempo lá, depois voltamos para a PIB. Chegamos lá, não tinha pastor. Falei: oh, meu Deus do céu, cadê o pastor da igreja? Aí lá vem a irmã Mara: olha, a gente está sem pastor. E aí, a gente está resolvendo umas questões. E volte outro dia,
porque agora é culto administrativo. Ainda era culto administrativo ainda. Culto para resolver coisas da igreja. Dízimo, oferta, entrada, saída, pagamento de conta de luz, pagamento... Olha só o culto que eu fui. Vá para casa, irmão. Vá para casa que venha domingo. E como estamos aí no domingo, conheci o pastor Leandro. E eu também decidi terminar o meu ensino médio. Decidi entrar numa faculdade. Começar tudo de novo. Porque Deus, Ele sempre tem uma nova história para aquele que Ele chama. Ele não queria aquela história para mim. Era um sonho meu ter o meu ensino superior. Quando eu me formei, eu agradeci tanto a Deus, porque até 3 anos atrás eu não tinha nem o ensino médio completo. Então Deus começou a fazer coisas maravilhosas na nossa vida, irmãos. E eu entrei na PIB e comecei a assumir a EBD. Depois da EBD, me deram mais um cargo, líder de evangelismo. Depois, me deram mais um cargo, líder de homens. E eu fiquei cheio de cargo na PIB. Eu falei, agora vai andar o negócio. Até que um certo dia, tudo aconteceu de forma incrível, irmão. A casa que eu morava de aluguel, eu estava 3 anos lá. O dono chegou assim comigo, Felipe, você é um cara muito legal, você é um cara muito bacana, mas é o seguinte, eu quero a casa de volta. Mas como? Não é porque eu quero vender a casa, eu quero isso. Não, vamos renovar o contrato, já estamos tudo certinho. Não, eu não quero renovar o contrato. Aí eu me desesperei. E agora? Vou morar onde? Procurei casa, procurei, não achei. Procurei, não achei. Falei para o pastor Leandro, pastor, eu preciso que o senhor ache uma casa para mim, porque senão eu vou ter que voltar para Belém. Quantas vezes eu e a Marlise, vamos voltar para Belém. Arrume as coisas que amanhã nós vamos voltar para Belém. E a gente nunca voltava. Deus não deixava. Deus não deixava. E tudo isso acontecendo. Até que o pastor Leandro chegou comigo e falou assim, Felipe, tem uma igreja que o pastor está saindo. E está precisando de uma casa, né, para morar. Então é o seguinte, tem a casa lá para você morar. Aí eu falei, onde é? São Tomé. Aí eu falei, beleza, vamos morar lá. Tá desesperado, já faltava uma semana para entregar a casa. Mas é o seguinte, você vai cuidar de uma igreja. Aí eu, como assim? Cuidar de igreja? Meu negócio é escola bíblica dominical, com 3, 4 alunos, entendeu? Meu negócio é reunião de homens com 5 pessoas, é isso. Aí eu falei para ela, eu entrei em desespero, eu falei para ela, ela falava, Deus vai direcionar a gente. E chegamos aqui, o irmão Zeca estava falando ontem, e eu também não me esqueço desse dia. Primeiro culto, 4 pessoas aqui. O irmão Zeca estava presente. E o irmão Zeca passou as 3 horas comigo lá no concílio também, para a glória de Deus. Ele falou que a coluna dele estava quase explodindo. Estava quase saindo. Mas o homem ficou lá sentado comigo. E eu em pé. E quando eu assumi aqui, irmãos, já para finalizar, eu nunca me via como pastor. Na verdade, eu falei para a Marlise, eu nunca vou ser, já crente, eu nunca vou ser pastor. Ela falou assim, você não sabe os planos de Deus. Se Ele quiser que você seja, você vai ser, você não se governa. E aí, tudo foi acontecendo como chegamos até aqui. Em torno de 1 ano dessa congregação, eu me lembro que estava só eu aqui na igreja, pela manhã, eu dobrei meus joelhos aqui e falei, Senhor, esse é o último culto que eu estarei aqui. 1 ano de trabalho aqui. Que o pastor Leandro encontre uma outra pessoa, porque para mim não dá mais. E passei por esse momento, eu e Deus. Se você acha que líder não passa por esses momentos difíceis, passa. Você acha que só você que sofre? Sabe
quantas horas e quantos dias nós aqui em oração gastamos horas e horas para que essa igreja esteja como está hoje. Sabe quantas lágrimas foram derramadas aqui? Sabe quantas vezes eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais, não é para mim esse negócio, eu quero voltar a fazer as coisas. Quantas vezes fiz isso? Mas o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. E às vezes eu olho, às vezes algumas pessoas querendo desistir, querendo achar esse negócio não é para mim. Deus não quer. Meu irmão, Deus quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Só que às vezes você acha que você tem a força. Não é eu que tenho a força, não é você que tem a força, é o Senhor que vai te dar a força. Eu posso testemunhar aqui, irmãos, a vida de cada um de vocês que eu tenho visto. Tem membros aqui que eu vi aqui quando eu cheguei, a dificuldade que tinha para seguir a Cristo, e hoje está aqui sentado para a glória de Deus. Eu vi os milagres aqui nessa congregação, vi Deus fazendo coisas maravilhosas. Então, por que nós agora iremos esmorecer? Jamais. Jamais. Fique de pé, irmão, nessa noite.